Você é daquela pessoa que em uma semana se sente super produtiva, capaz, criativa, mas depois percebe que isso se vai? As pessoas te reconhecem pela sua alegria, seu dinamismo, o seu entusiasmo, mas não percebem quando você não está bem e cai. Pois é, talvez você tenha o transtorno bipolar do tipo 2, né, onde 70% dos médicos acabam confundindo esse diagnóstico. Hoje eu vou te mostrar por que o transtorno bipolar do tipo 2 ele pode ser perigoso, por que ele te traz riscos e como que a gente pode te ajudar nesse processo de reconhecimento dessa patologia. Primeiro você precisa entender que isso não é frescura, não é preguiça, não é procrastinação. É mesmo o seu cérebro que não consegue funcionar de forma adequada, porque ele acaba produzindo substâncias em excesso em alguns momentos e em outros momentos essas mesmas substâncias que se chamam neurotransmissores, eles acabam diminuindo a quantidade dentro do cérebro, diminuindo as conexões cerebrais, o que faz com que a pessoa se sinta mais deprimido, mais cansado, com falta de energia. Tenho certeza que no seu dia a dia você já se deparou com momentos como, por exemplo, aquele estudante que em períodos de prova passa dias, né, num looping de estuda de madrugada, faz prova durante o dia, acaba indo para a faculdade e mantém suas atividades nesse looping, muitas vezes à base de energéticos, cafeína. Aquela mãe, às vezes em casa, que tem que dar conta da família, da casa, muitas vezes de um trabalho externo, e se sente muito produtiva, muito criativa, com muita energia e disposição, só que em alguns momentos ela não sai da cama. Você, talvez, aquele profissional liberal ou até mesmo diretor de uma grande empresa, uma grande incorporação, também passa por momentos em que se sente super produtivo, com muita energia focada para os seus objetivos, isso reduz a sua necessidade de sono e às vezes algum momento até é visto como arrogante por se tornar um pouco mais grandioso perante todo esse processo de criação, mas vai cair, esse nível de energia ele tende a cair. Por isso que a gente entende que esse momento de mais energia, mais entusiasmo, mais disposição, se fazem em momentos de hipomania. Só que essa hipomania, ela persiste por um período, um curto período muitas vezes, seguido de momentos de baixa energia, tristeza, cansaço, irritabilidade, alterações no sono, onde esse padrão ele acaba se tornando um padrão de um sono mais supérfluo, com micros despertares durante a noite, ou até muita sonolência, não consegue sair da cama pela manhã, a partir do momento que consegue levantar, procrastina as atividades do dia todo. Isso se faz dentro de um episódio que a gente chama episódio depressivo bipolar. Isso não é nenhum achismo, isso a ciência mostra que 2 a 3% da população mundial tem diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 2. E quando nós estamos falando então em termos de Brasil, a gente consegue avaliar que aproximadamente 6,5 milhões da população brasileira pode sim ter esse diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 2. E muitas vezes passa desapercebido porque o paciente ele busca ajuda quando ele está num episódio depressivo, né? Porque ele não se sente bem, ele não tem energia, ele não tem disposição. Então, isso gera sofrimento, gera prejuízo. Então, ele procura ajuda nesse momento. Nos momentos de mais energia, disposição, euforia, diminuição da necessidade de sono, o paciente está mais criativo, ele não sente que aquilo faz parte de um transtorno. Para o paciente, isso está tudo bem e ele acaba não procurando ajuda nesse momento. Só que esse looping de momentos de euforia, momentos de tristeza, momentos de euforia, momentos de tristeza, a partir de quando isso não é visto e tratado de forma adequada, isso tende a complicar. E por que eu digo que complica? Porque quando o paciente ele procura ajuda no episódio depressivo, muitos profissionais, eu digo médicos de forma geral e até psiquiatras, vão diagnosticar sim o episódio depressivo, porque está evidente. Só que se não for feita uma diferenciação, uma avaliação da longitudinalidade, né, da história de vida do paciente, talvez não vai ser observado que esse paciente ele já fez momentos de hipomania e ele vai ser tratado de forma errada com antidepressivos.
Os antidepressivos, no primeiro momento, podem surtir um resultado nesse paciente, porque ele vai melhorar do humor, né? Só que essa melhora, ela não vai ser uma melhora sustentada. Então ele vai fazer momentos de melhora, mas logo vai ter uma queda novamente. Por isso que eu consigo, como psiquiatra especialista em transtorno de humor, fazer essa observação e entender que pacientes que aparecem no consultório dessa forma, o tratamento se faz de forma a usar estabilizadores de humor e não antidepressivos, porque o antidepressivo é uma molécula ativadora. Então, o paciente, se ele estiver ativado demais, eu saio do polo depressivo para o polo de hipomania, certo? E quando eu entro no polo de hipomania, tem a parte positiva, que é a energia, disposição, criatividade, proatividade, alegria. Só que junto com isso vem a parte que não é tão agradável. Se torna um paciente um pouco mais arrogante, irritado, hiperreativo, reage mal a algumas colocações que são feitas a ele, acaba criando atritos, tanto no trabalho, quanto no meio social, inclusive no meio familiar. Então essa é a parte que ninguém conta a respeito da hipomania. Tem a parte boa, mas o combo é completo, ele não vem só dessa forma. Então eu quero te dizer que isso não é só um detalhe técnico, né? É essa forma de avaliar o paciente que tem o transtorno bipolar, né, que tem características de episódios depressivos, características de episódios de mania e de hipomania. A partir do momento que a gente olha com um olhar crítico, clínico e cuidadoso, nós conseguimos mudar a sua qualidade de vida. E isso vai repercutir no todo. Não é apenas o paciente que vai se sentir melhor. Todo o entorno dele vai se sentir melhor, seja no trabalho, seja em casa, seja no meio social. Ele vai voltar a ser uma pessoa mais sociável, mais agradável. Talvez num primeiro momento, e isso não é incomum acontecer, o paciente sentir que ele não é mais ele, que ele está ainda deprimido, porque o que ele percebe que faz falta é justamente a parte boa da hipomania, que é a energia, disposição, criatividade, proatividade, acorda cedo, tem múltiplas tarefas e dá conta de todas. Essa é a parte boa. Só que a parte ruim vem junto, e essa parte ruim ninguém quer, certo? Então, num primeiro momento, causa um estranhamento. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa de verdade? Porque dá a impressão que a pessoa está sempre deprimida, mas não é bem assim que acontece. Então, a partir desse momento, o que é preciso é fazer uma psicoeducação. O paciente ele precisa entender que ele está passando por esse processo, né, de reconhecimento, né, de reavaliação de quem era ele. Talvez aquela pessoa anterior não era ele de verdade. Certo? Então, essa parte da psicoeducação a gente faz em conjunto com a psicoterapia. Então, sim, sempre encaminhamos para psicólogos que nos apoiam para fazer esses ajustes cognitivos, para que o paciente comece a se perceber de que ele é uma nova pessoa. Então, a psicoterapia, principalmente a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, vai mostrar para o paciente que ele não é sem criatividade, que ele não é uma pessoa que não é ativa, que não é proativa. Ele é tudo isso, só que ele não é de forma exagerada como ele estava acostumado a se apresentar. Então, existe um equilíbrio e é isso que nós buscamos, o equilíbrio para que não haja o sofrimento desse indivíduo. É importante também compreender que tudo isso é um processo e esse processo ele é individual. Embora nós estudemos os guidelines de tratamento, de condutas dentro de um quadro de transtorno bipolar, cada paciente tem a sua particularidade e nós respeitamos muito essa particularidade. Então, talvez o paciente bipolar A e o paciente bipolar B, eles têm o mesmo diagnóstico, mas o tratamento ele está sendo diferente, porque a cada momento que o paciente se encontra é necessário ajustes, principalmente medicamentosos, certo? Quando eu explico para o paciente que ele vai começar com A, B e C medicações, isso não significa que esse A, B e C medicações serão medicações que serão administradas naquela dose pela vida inteira. A gente vai ajustando conforme as necessidades e os momentos que esse paciente vive, até que a gente consiga atingir a estabilidade. E uma pergunta que é sempre feita no consultório: essa estabilidade, essa melhora, ela é rápida? Em quanto tempo que eu vou melhorar? Então vamos lá, pensa comigo.
Um paciente que ele vem há 10 anos nesse looping de oscilações entre momentos de mania, hipomania e depressão. Sim, 10 anos, porque o diagnóstico do transtorno bipolar do tipo 2, ele tem um atraso registrado cientificamente de pelo menos 10 anos, ou seja, o paciente ele vem tratando depressões que se tornam, para alguns colegas médicos, como um diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, quando na verdade aquilo é um transtorno bipolar, ou seja, 10 anos tratando errado. Então, quando ele chega para a gente faz essa análise, faz essa avaliação psicopatológica e entende, não, o diagnóstico é transtorno bipolar do tipo 2. O paciente entende que a partir daquele diagnóstico, ele vai conseguir ter uma melhora de um mês para outro. Poxa, se 10 anos ele tratou errado, será que em um mês, 60, 90 dias, ele vai ter estabilidade? Não, isso não é uma realidade. A gente leva muitas vezes anos, quando eu digo anos, às vezes 1 ano, 2 anos, para estabilizar o paciente, a depender como ele chega até a gente. Então, sim, o tratamento é individualizado, o tratamento ele é feito através de um processo, né, tanto de plano terapêutico farmacológico, quanto de um plano terapêutico psicológico, psicoterapêutico, quanto de um próprio reconhecimento do paciente em relação às mudanças que ele tem que fazer na vida. E isso inclui cuidados com o sono, né, acordar sempre no mesmo horário, dormir sempre no mesmo horário, a atividade física é essencial, hábitos saudáveis de vida. Então, a mudança, ela vem também por parte do paciente. Então, quando o paciente ele vem para o consultório, ele já tem que vir entendendo que é necessário que ele também faça a sua parte. Imagina, o paciente ele está fazendo episódios de hipomania, né? Então é um momento de mais reatividade, mais inquietação, às vezes mais irritabilidade, e ele continua tomando café, ele continua tomando energético, ele continua usando bebidas de álcool como uma forma de prêmio, porque eu tive um dia muito cansativo, então eu mereço. Esses hábitos, se eles não forem mudados, eles vão perpetuar o comportamento. Então, de nada adianta nós estarmos ali focados na medicação, né? E eu dou todo esse suporte em relação a doses, mudanças de doses, alterações, porque nós somos seres dinâmicos. Então, hoje eu estou de uma forma, amanhã eu posso estar muito diferente. Então, quando o paciente é bipolar, essa transição de um momento para outro, muitas vezes requer que a gente intervenha farmacologicamente falando, em relação à dose e medicação. Só que não adianta nós, profissionais, depositarmos toda a energia nesse paciente se ele não fizer a parte dele. Então, isso é algo que eu já deixo claro em todas as consultas. Precisa ter uma harmonia entre os profissionais do cuidado e o paciente. Hoje você pode perceber que o transtorno bipolar do tipo 2, ele é um transtorno real, mas que se torna quase invisível aos olhos de quem não sabe te olhar de forma adequada. Você também pode perceber que a hipomania, ela vem e se mostra como uma produtividade, uma criatividade aumentada, mas atrás disso se escondem sérios riscos. E também você conseguiu entender que o diagnóstico correto em tempo adequado, sim, pode transformar a sua vida. Se esse vídeo faz sentido para você, deixe um like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e mostre esse vídeo para outras pessoas que podem ter benefícios a partir desse conhecimento, ok? Te encontro no próximo vídeo.